Um garoto chamado Gipi dança enquanto trabalha em seu turno em um restaurante de fast food. Ele logo é perturbado por uma colega que lhe implora para ajudá-la a cobrir seu turno no drive-in porque ela tem algo importante a fazer. Embora ele relute em fazer isso, a colega é bastante persuasiva e ele aceita. Quando chega ao local de trabalho, ele também gosta de atender os clientes. Entre eles está Andrea, uma amiga da irmã de Gipi, Lily, que também está dentro do carro. Gipi se apaixona por Andrea e tenta conversar com ela, mas é interrompido várias vezes por Lily. Andrea anuncia que Lily foi admitida para estudar em Colômbia. Gipi fica surpreso ao ouvir isso e Lily confirma, dizendo-lhe para se certificar de que ele estará presente na comemoração em sua casa. Quando Gipi termina seu turno no drive-thru, ele liga para sua mãe, Emília, para reclamar que acabou de receber a boa notícia de Lily. Emília diz que não é nada sério e que ele deve ficar feliz por ela e ir para casa comemorar. Ela também diz a ele que, embora esteja longe, Lily sempre estará ao seu lado. Muito mais tarde, depois de sair com outro colega, Gipi chega em casa e não demora muito para que Lily o visite em seu quarto. Lily tenta falar sobre o fato de que Gipi também pode ir para a universidade, mas ele diz que a universidade não é para ele e que só quer trabalhar. Ele também se gaba de querer comprar uma casa para sua mãe antes de ela se formar. Lily acha tudo o que ele diz divertido e finalmente pede para tirar uma foto. No momento em que está tirando a foto, Gipi percebe que Lily tem uma tatuagem de borboleta atrás da orelha. Ele parece muito interessado, mas Lily lhe diz para não mencionar o fato à mãe dela. Eles então vão para a sala de estar, onde está acontecendo a festa de Lily. Pouco tempo depois, Emília faz um discurso sobre como está feliz por Lily. Depois que terminam, Lily diz que Emília não precisa se preocupar tanto com o fato de ela ir para longe, especialmente porque Gipi estará lá. No momento em que ela pergunta a Gipi se ele cuidará de tudo enquanto ela estiver fora, uma luz forte ilumina a casa e policiais entram para prender todos os presentes, inclusive Gipi, Lily e Emília. Acontece que o governador do estado, Harper Finn, emitiu uma ordem executiva para prender os imigrantes ilegais e também seus filhos como cúmplices por não denunciarem seus pais. Vários meios de comunicação continuam a divulgar a notícia, e especialistas em política dizem que a medida de Finn serve para solidificar sua base antes da eleição, especialmente porque os imigrantes no estado não costumam votar em um republicano. Em sua declaração aos meios de comunicação locais, Finn diz que haverá tolerância zero para imigrantes ilegais no estado. As coisas acontecem rapidamente e Gipi, que está preso em um local separado, vê Lily sendo levada para outro local. Dias depois, um funcionário do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos pede para ver a Gipi. Quando ele chega ao escritório dela, Gipi reconhece a mulher como uma das pessoas que estão tentando convencer o governador a revogar a ordem executiva. A mulher lhe diz que suas tentativas falharam e que os imigrantes ilegais serão deportados o mais rápido possível. Gipi está preocupado que isso signifique que sua mãe irá embora, mas a mulher lhe diz que é possível que ela fique se um cidadão americano nato a reivindicar. Gipi se oferece para fazer isso, mas é informado de que, como ele ainda está detido, isso não é possível. No entanto, a mulher lhe diz que há outra solução. Ela lhe mostra um folheto de um programa chamado Projeto Tolerância e Compreensão de Idosos Americanos, dizendo-lhe que é um programa de serviço comunitário que pode ajudá-lo a se libertar se ele se inscrever e concluir o programa. Como sua única opção é ser julgado como cúmplice de um imigrante ilegal, o que não terminará bem, ele concorda em participar do programa. Pouco tempo depois, Gipi encontra dois oficiais que lhe fazem algumas perguntas sobre ele. Junto com Gipi estão outros detentos, Camila, Big Mac, Chris e Mika. Antes de serem levados para um local chamado Alcova, onde participarão do programa, um oficial de segurança chamado Bruce dá algumas instruções a todos os voluntários. Os voluntários também recebem pulseiras de tornozelo, que, segundo Bruce, ajudarão os coordenadores do programa a monitorar seus movimentos, especialmente durante o toque de recolher noturno. Os voluntários são então levados para o Alcove, onde conhecem o fundador do programa, Ed. Ed dá as boas-vindas aos voluntários e lhes diz que a tarefa deles é ajudar a cuidar dos idosos na instalação. Ele também diz que, se eles seguirem o programa, sairão mais maduros e até acharão a experiência gratificante. Enquanto ele fala, nenhum dos voluntários reage ao seu discurso, e então ele apresenta os oficiais operacionais, Cynthia e James. Em seguida, os voluntários são levados para seus quartos e depois para o alcove para um tour. Durante o passeio, a atenção do Gipi se volta para uma mulher em uma cadeira de rodas chamada Greta, mas ele não diz nada a ela. Gipi imediatamente faz amizade com Big Mac, Camila e os outros. Depois de terminar o passeio, eles vão almoçar juntos. Na mesa, Big Mac reclama do tipo de comida que recebem e confunde Mika com uma garota branca, dizendo-lhe para ajudá-los a pedir refeições melhores. Mika esclarece e diz que ela é argentina. Chris começa a falar sobre como ele tem pavor de tocar os anciãos no alcove. Ele também diz que não comerá nem beberá nada de lá porque a única pessoa em quem ele confia para não envenená-lo é sua mãe, e sua comida é tudo o que ele come.
Enquanto os outros também intervêm e fazem perguntas a Chris, Camila de repente os repreende porque está cansada de ouvi-los falar sobre coisas irrelevantes, dizendo que eles não estão em um acampamento de verão. Ela se levanta e deixa a mesa e, quase imediatamente, James chega e lhes entrega os uniformes. Os voluntários são convidados a começar suas tarefas depois de receberem os uniformes. Enquanto Big Mac e Camila escolhem o ancião para cuidar, JP se sente novamente atraído por Greta e escolhe cuidar dela. O JP aparece e começa a conversar com ela, mas tem dificuldade para obter uma resposta de Greta. Vendo isso, Mika volta para ajudá-lo, dando-lhe um livro e pedindo-lhe que o leia para ele. Assim que ele começa a ler, Mika vai embora e, de repente, Greta finalmente fala, dizendo, "Você vai morrer aqui." O JP para de ler para entender o que ela está dizendo, mas enquanto Greta chora e tenta ser mais forte, Cynthia injeta nela algo que a deixa inconsciente. Enquanto o JP processa o que acabou de acontecer, James diz para ele se afastar enquanto Cynthia leva Greta embora. Enquanto o JP se pergunta para onde a estão levando, Camila chega atrás dele e brinca dizendo que ele é muito bom com as mulheres. Mais tarde, quando estão na sala de jantar, o grupo de amigos tenta convencer Chris a comer ou beber alguma coisa porque ele ainda se recusa a tomar qualquer coisa, exceto o inalador. Então, ele apresenta uma teoria, dizendo que os organizadores do programa os estão observando por trás de um vidro escuro e que algo obscuro está acontecendo nas instalações. Ele também diz que não está comendo nada porque logo irá embora. Quando Chris continua a falar sobre isso, Mika lhe diz para parar de falar e tentar. Tolamente, Chris se levanta e tenta abrir uma porta trancada para sair. Isso acaba sendo uma má ideia, pois suas tentativas de fuga acionam um sistema de alarme que faz com que alguns dos agentes de segurança da alcova usem um taser para dar um choque nele e levá-lo embora, enquanto os outros não fazem nada além de assistir. Naquela noite, durante o toque de recolher, JP sai de seu quarto para ir ao banheiro, mas retorna apenas para ver uma mulher idosa que continua dizendo, "Virgil vai libertá-lo." JP não entende o que isso significa, mas a mulher de repente salta em sua direção. Antes que ele possa fazer qualquer coisa, Cynthia consegue aplicar uma injeção para deixá-la inconsciente, enquanto James diz a JP para voltar ao seu quarto. No dia seguinte, Ed leva os voluntários a uma nova ala para mostrar a eles alguns dos idosos com doenças mais graves. Ele também pede desculpas a JP e explica que o que aconteceu com ele na noite passada foi porque alguém deixou a porta da ala aberta e a senhora idosa saiu. JP pergunta se eles também podem ajudar os idosos da ala, e Ed responde que James lhe mostrará o que fazer se ele quiser ajudar. Enquanto os outros se retiram, JP fica, mas não fica muito feliz quando James o chama de um nome que ele não gosta. Ed rapidamente se certifica de que a situação não se torne física quando percebe que JP está ficando irritado. Mais tarde, James pede a ajuda de JP para colocar um dos idosos na cama. Enquanto JP o ajuda, outro paciente morde sua mão e, quando ele tenta dizer a James para tratar o homem com cuidado, JP desmaia. Ele é levado para a clínica e, enquanto está lá, vê Lily. Ele pergunta onde ela esteve e ela lhe diz que está mais perto do que ele pensa e que eles estavam a apenas 1 quilômetro de distância. Mais tarde, é revelado que o JP estava apenas sonhando e que Mika está lá com ele quando ele realmente acorda. Ela lhe diz que ele ficou inconsciente por um tempo e que o paciente que o mordeu foi tratado. Quando os dois voltam para se encontrar com os outros durante o almoço, JP está preocupado com Chris, pois eles não têm notícias dele desde sua tentativa de fuga. Enquanto conversam, Cynthia o chama para voltar ao trabalho, o que dá a Camila a chance de perguntar sobre Chris. Cynthia diz que Chris foi mandado de volta para o centro de detenção e avisa os outros para não tentarem fugir, pois eles também iriam embora. Enquanto ela se afasta, Big Mac diz ao grupo que Cynthia está mentindo. Ela diz que é porque encontrou o inalador de Chris no corredor e, sabendo que Chris não iria a lugar algum sem ele, deve ser uma mentira. Isso deixa dúvidas na mente dos outros, que se perguntam o que realmente está acontecendo no alcove. Mais tarde, quando Big Mac precisa cuidar de um dos idosos designados a ele, Philip, ele leva Greta com ele, dizendo que ela seria a acompanhante de Philip durante a noite. Quando ele tenta ligar a TV para passar um filme para eles, a mão de Philip de repente começa a se esticar e Greta olha para ele aterrorizada. Vendo que Philip não lhe responde, apesar de ter falado com ele, Big Mac se aproxima de Philip e percebe que ele parou de respirar. Enquanto Big Mac olha para Greta para lhe contar, Philip acorda de repente e todo o seu corpo misteriosamente começa a se esticar e torcer incontrolavelmente. Isso continua até que seu corpo atinge o limite e ele morre. No dia seguinte, Ed fala com os voluntários sobre a morte de Philip, dizendo que ainda não entende o que aconteceu. Ele então diz a James e JP para irem com ele. Ele os leva para ver a coruja da alcova, que ele chama de Virgil. Ele diz que Virgil é o guardião do alcove e que a coruja vê tudo o que acontece. Ed então diz a James e JP que sentiu algum tipo de animosidade entre eles e que eles deveriam deixar de lado suas diferenças e se abraçar. Enquanto se abraçam, James diz a JP que ainda não o perdoou e o sentimento é mútuo por parte de JP, que não se importa e até tem um motivo oculto.
Acontece que, enquanto abraça James, JP rouba a chave das tornozeleiras e a usa para desligar o dispositivo e removê-lo durante o horário do toque de recolher. Ele então liga para os outros e desbloqueia as pulseiras deles também. Todos vão para a piscina e lá JP e Mika continuam conversando e passam a noite juntos. Na manhã seguinte, Big Mac elogia JP por ter feito amizade com Mika e, enquanto conversam, JP se distrai novamente ao ver Greta brincando com os coletores de piolhos. Ele se aproxima dela e pergunta se alguém os deu a ela, pois sua irmã também fazia coisas assim. Ela não diz uma palavra, mas aponta o apanhador de piolhos para ele. Quando ele tenta pegá-lo, ela agarra sua mão com firmeza e não o solta até que Cynthia e James cheguem para sedá-la e levá-la embora. Enquanto ele observa, Mika se aproxima e JP diz que acha que há algo errado com Greta. Mika minimiza o fato, dizendo que tem certeza de que não é nada sério. Mais tarde naquela noite, JP não consegue deixar de perceber a mensagem que Greta deve ter tentado transmitir a ele com o apanhador de piolhos. De repente, ele percebe que parte dele tem a palavra ajuda, e percebe que ela estava tentando pedir a ajuda dele. Naquela noite, ele encontra uma maneira de desligar o monitor de tornozelo e entra sorrateiramente na nova ala para a qual Greta foi transferida. Ele a vê e tenta acordá-la, mas ela foi fortemente sedada e seus esforços são inúteis. Nesse momento, ele ouve vozes e se esconde embaixo da cama. São James e Cynthia, que estão lá para aumentar a dose de Greta para que ela fique completamente fraca quando acordar. Quando terminam, eles vão para fora, mas são imediatamente alertados por um som estranho vindo do JP quando ele se assustou com a mão de Lily caindo em sua direção. Cynthia diz que provavelmente não é nada, então eles saem. Depois que eles saem, o JP aparece e decide checar a orelha de Greta. Para sua surpresa, ele vê a tatuagem de borboleta de Lily, o que significa que era Lily o tempo todo e que ela estava tentando transmitir uma mensagem a ele desde que a viu. JP está chocado demais para processar o que está acontecendo e, ao sair correndo, é recebido por um punhado de James, que esperou atrás dele porque tinha certeza de ter ouvido algo. No dia seguinte, Big Mac, Camila e Mika estão preocupados com o desaparecimento repentino de JP e se lembram de Chris novamente. Big Mac elabora um plano para descobrir mais detalhes sobre o que realmente está acontecendo no alcove, invadindo o escritório de James. Eles colocam o plano em ação e, enquanto observam James sair do escritório, Big Mac e Mika entram, enquanto Camila fica do lado de fora para ficar de guarda. Dentro do escritório, Big Mac demora um pouco antes de ver um arquivo com alguns nomes. Ele encontra o nome de Chris e vê que ele está na solitária, embora não entenda o que isso significa. Nesse momento, James retorna e Camila não consegue mantê-lo fora por muito tempo, então ele entra. Big Mac e Mika conseguem se esconder até que ele saia novamente. Quando eles saem, Big Mac está prestes a contar a Camila o que viu quando James aparece atrás dele e diz para ele consertar o parafuso na ventilação. Enquanto ele faz isso, um dos anciãos tenta machucar Cynthia, mas Bruce está pronto para impedir o ataque, embora empurre o homem contra a escada que Big Mac está usando, fazendo com que ele caia no chão e fique inconsciente. Cynthia e Bruce imediatamente levam Big Mac embora e avisam James sobre o incidente. Enquanto isso, JP está amarrado a uma cadeira em um laboratório onde todos os outros ao seu lado têm metade do rosto envelhecido, inclusive ele. James está lá e parece estar trabalhando com alguns produtos químicos. JP observa atentamente enquanto a equipe do laboratório digita o código para abrir a porta que leva para fora do laboratório. Nesse momento, ele começa a trabalhar para se libertar. Em outro lugar, Finn encontra Ed e os dois conversam sobre como a cadeia de hambúrgueres de Finn está tendo muito lucro devido ao seu baixo custo. Eles então falam sobre como a carne do hambúrguer não custa nada porque é humana. Acontece que o programa Alcova é uma maneira de transformar crianças migrantes em carne moída, que será usada para fazer hambúrgueres. Na alcova, JP se levanta de sua cadeira e tenta escapar. De repente, ele se lembra da mulher que ficava gritando que Virgil o libertaria. Logo depois, James percebe que JP escapou e avisa Bruce e Cynthia, que estão prestes a injetar adrenalina suficiente em Big Mac para acordá-lo. JP consegue se mover o mais rápido que pode, embora seu corpo esteja fraco. Quando James está prestes a alcançá-lo, o JP encontra Mika e pede sua ajuda, mas ela lhe injeta um sedativo. Quando o JP acorda, Mika está lá com Ed, que fala sobre as razões por trás do programa, que apontam para o ódio dele e do governador pelos migrantes. Quando Ed sai, Mika dá mais detalhes ao JP, dizendo que os voluntários geralmente são injetados com hormônios que os fazem envelhecer rapidamente e também deixam seus corpos mais macios. Ele também lhe diz que o que aconteceu com Philip é geralmente o último estágio que permite que Ed e os outros saibam que a pessoa está pronta para ser transformada em carne. Em outro lugar, Camila de repente começa a se preocupar com o que realmente está acontecendo na instalação e, no momento em que ela está pensando em como fazer sua tornozeleira clicar, Big Mac lhe entrega a chave através dos respiradouros, pois ele também escapou e está se movendo através dos respiradouros para evitar ser visto. Camila sai de seu quarto e vai para a sala de jantar. Lá, ela dá mais uma olhada no vidro escuro que Chris mencionou e o quebra, apenas para ver uma sala com monitores onde todos observavam.
Enquanto ela pensa no que fazer, James aparece e a arrasta para longe, após o que ela recebe uma injeção. Quando acorda, ela vê o GP e eles brincam sobre sua aparência. Mais tarde, GP fica repentinamente enojado com o discurso de Fi na TV e diz a Camila que eles precisam sair dali o mais rápido possível. Antes disso, porém, ele vai até a velha Lily, que agora está acordada, faz com que ela sorria e promete tirá-la dali. Mais tarde, quando James, Cynthia e Mika chegam para sedar todos os voluntários da ala, todos se defendem e atacam os três. O GP imediatamente se afasta para procurar uma saída, mas Bruce o impede e ataca. Enquanto ainda estava nos dutos de ventilação, Big Mac vê Bruce tentando matar GP e pula para salvar seu amigo. Em seguida, Big Mac leva GP de volta para a enfermaria. Lá, James tenta agarrar o GP, mas Big Mac o ataca. GP então consegue entrar em um elevador próximo junto com Lily e Camila. Big Mac, por outro lado, leva os outros voluntários, agora idosos, para espancar James e os outros antes de irem embora. Quando eles saem, Big Mac aborda uma senhora em um carro para pedir seu telefone e chamar as autoridades. No entanto, ao ver todos os voluntários idosos, a mulher se assusta e vai embora. Enquanto isso, o elevador leva GP, Lily e Camila para o centro de tratamento, onde elas veem Chris, que também é idoso e está enjaulado. Enquanto GP conversa com Chris, Ed aparece de repente e bate em GP até ele desmaiar. Ele então coloca o GP em um moedor de carne e o liga para que o GP se mova lentamente em direção às lâminas da máquina. No entanto, Ed não sabe que GP está lá com Camila e, enquanto observa GP na máquina, Camila bate nele com uma tábua para deixá-lo inconsciente. Ele então arrasta GP para longe. Quando está prestes a estrangular GP, Chris entra na fase de alongamento e torção na gaiola. Chris mata Ed, deixando GP, Lily e Camila livres. Quando saem, os três param em um parque e dormem. O país inteiro fica sabendo da agenda de Finn e Ed e as agências de notícias começam a noticiar que Finn fez isso para tentar se livrar daqueles que não votariam nele. As notícias também informam que Finn fugiu do país e que sua cadeia de hambúrgueres foi fechada. A ordem executiva é suspensa e Emilia é vista deixando o centro de detenção. Em outro lugar, Big Mac chega ao parque com os outros voluntários, mas percebe que GP, Lily e Camila estão inconscientes. No entanto, isso acaba sendo uma pegadinha e, depois que elas zombam dele, Big Mac as ajuda a se levantar e sair, antes de voltar para casa. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.